Pessoal, continuando então nosso ensaio de carga do motor de indução trifásico, nós vamos agora às medições, certo? Então, nós medimos a potência de saída do motor através de um tacômetro ligado no eixo para medir a velocidade e da força medida no dinamômetro, né? Então eu já vou explicar para vocês, na verdade essa força aqui ela tem que ser multiplicada pela distância, né, do braço de alavanca, né, do eixo do motor até o ponto de aplicação da força, né? Então agora nós vamos a potência de entrada, na verdade, pessoal, a potência de entrada medida com os watímetros, né? Então aqui nós temos aquela figura que eu tinha, foto que eu tinha mostrado para vocês, tem os dois watímetros, a corrente e a tensão, né? São os objetivos de medida do ensaio, né? Nós medimos então com os dois watímetros a potência ativa na entrada da máquina, né? E com o tacômetro ligado ao eixo, né? E o dinamômetro do freio de Foucault, nós medimos a força, né, o torque então, e a velocidade, ou seja, multiplicamos um pelo outro, temos a potência de saída, e podemos calcular então o rendimento. Só lembrando que a carga no motor é aumentada através do aumento da corrente contínua induzida, que circula, né, nas bobinas do freio de Foucault. Nós aumentamos e instalamos uma fonte variável, né, uma fonte variável na nossa ligação, uma fonte de corrente contínua variável com amperímetro, e à medida que a gente aumenta essa corrente chega a um ponto de 0,43 amperes, 0,37, desculpe. Vai depender do freio de Foucault, então de 0,4 amperes daria carga nominal no motor. E quando a corrente é zero, o motor vai estar em vazio, claro, né? Porque não tem correntes nas bobinas do freio de Foucault, portanto não tem correntes induzidas no disco, né? A nossa ligação, a gente já viu a aula passada, né? Certo? Um amperímetro, os dois watímetros a medir potência ativa, um voltímetro a medir tensão de linha, motor ligado em delta 380 volts, certo? Então agora nós vamos aumentar a carga até 100%, depois vamos reduzir até em vazio, com essas leituras, né, do watímetro 1, watímetro 2, corrente de linha, tensão de linha, tá? E mais a medida no eixo da velocidade, a medida do eixo da velocidade do motor, e também a força medida no dinamômetro à medida que a gente aumenta a carga, aumentando as correntes nas bobinas do freio de Foucault, certo? Então, lá no nosso roteiro, nós temos agora as tabelas, né? Tabelinha com as medidas, certo? Primeira coisa, né? O braço de alavanca aqui em cima, tá? Ele foi medido no laboratório, tá? Vou fazer um zoom aqui para melhorar um pouco nessa vista de cima. Nós podemos ter uma noção melhor, né? Na vista de cima aqui onde aparecem as duas bobinas, né? Essa aqui seria uma vista lateral, né? Do motor. Onde que estaria fixado o dinamômetro, então, com esse haste, né, que sustenta ele, né? Conectado à base, né? Então, esse dinamômetro está apoiado nesse chassi, vamos dizer assim, né? Do freio de Foucault. Lembra que ele pode se movimentar em relação ao eixo, mas não está conectado, não está fixo ao eixo, né? Então não pode se movimentar em relação ao eixo. O que está fixo ao eixo, na verdade, é o freio, é o disco de alumínio, né? O disco do freio de Foucault. Então, quando a gente coloca a carga, as correntes aumentam, e esse conjunto em azul e amarelo, que está junto, né, são as bobinas, mais a parte física aqui do freio de Foucault, vão defletir devido às correntes induzidas no disco, né? Elas vão fazer, as correntes induzidas no disco vão fazer uma força no sentido contrário ao movimento, né? E então esse conjunto se desloca na direção contrária, né? Uma reação, né? E essa deflexão vai produzir a força que a gente,
com o aumento da força aqui no dinamômetro, né? O dinamômetro ele vai é uma mola, né? E ela vai se alongar e com isso a gente consegue ter uma medição da força. O ponto de apoio aqui nessa vamos fazer com outra cor aqui. Vou usar um amarelo aqui. Então o dinamômetro está apoiado mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Tem uma parte que sai um pouco para fora aqui, eu até desenhei depois isso, tá? Para ficar mais claro. Então o dinamômetro é apoiado, bom, no caso da nossa imagem está desse lado de cá, né? Tudo bem. O dinamômetro estaria apoiado mais ou menos aqui. Então a gente teria que medir essa distância aqui, ó. Vamos fazer melhor isso aqui. Dá um zoom maior aqui. O zoom fica melhor para a gente trabalhar. Então, essa distância aqui, do ponto em que o dinamômetro está apoiado até o centro de rotação, né? Essa distância aqui seria o braço de alavanca, certo? Bom, como é que a gente calcula então o torque do motor? O torque vai ser o braço de alavanca vezes a força medida no dinamômetro. O dinamômetro mede a força direto em newtons, né? Então, claro, para dar newton vezes metro, B aqui tem que ser em metros, certo, pessoal? Então, a medida disso aí deu 0, varia um pouquinho de um freio de Foucault para o outro, mas nesse caso aqui deu 0,27,2, tá? 27,2 centímetros, tá? Então, nós vamos agora lá para a nossa tabela, aqui, né? O torque, então vamos fazer as medições aqui, tá? Mas o braço de alavanca, nesse caso, deu, vou escrever aqui, 0, eu consigo colocar mais um, 0,272 metros, certo? Bom, a primeira medida, a tensão sempre tensão de linha, então no voltímetro a gente controla a tensão sempre tensão de linha, né? Colocamos a corrente no freio, no disco de Foucault, o conjunto defletiu um pouco, né? Esticou os dinamômetros e a gente conseguiu medir então lá no dinamômetro 20 newtons, pessoal. Tá? A corrente que circulou nesse caso aqui não chegou bem na nominal, mas foi uma corrente próxima, tá? 2,5, tá? Ficou um pouquinho levemente abaixo essa medida aqui que foi feita por essa equipe, né? A corrente nominal é 2,6, certo? A potência no watímetro 1 deu 880 watts, no watímetro 2 deu 200 watts, a velocidade medida com o tacômetro 1744, e a força 20 newtons. Note aqui, ó, esses valores são valores medidos, né? Depois a gente pode converter eles para radianos por segundo, né? Porque no SI a velocidade no sistema internacional tem que ser radianos por segundo. Bom, nós estamos diminuindo a corrente, né, nas bobinas do freio de Foucault, diminuindo a corrente nas bobinas aqui do disco, né, nas bobinas do freio de Foucault, né, variando a fonte, variando a tensão na fonte de corrente alternada que alimenta o disco de Foucault, né, o freio de Foucault, desculpem, e com isso a gente vai diminuindo a carga e fazendo todas as leituras, né. Então, nós diminuímos um pouco a corrente nas bobinas do freio de Foucault e claro que a máquina daí vai aumentar um pouco a velocidade.
1757, certo? A corrente foi para 2,2 amperes, corrente de linha, né? E a potência deu 760 no watímetro e 80 watts no outro watímetro, as duas positivas, né? E no dinamômetro 15 newtons, tá? A gente aqui, para poder usar toda a escala, na verdade por isso não se obteve aqui o 2.6, tá, pessoal? A gente calibra o dinamômetro, zera ele, né? E daí parte do ponto máximo, a escala máxima do dinamômetro, que é 20 newtons, né? E aí depois fizemos outra leitura com 15, tá? Usamos o dinamômetro como referência. Depois 10 newtons, tá? Depois 5 newtons e depois a gente zera as correntes nas bobinas do freio de Foucault. E aí, claro que a força no dinamômetro vai dar 0. Seria o caso em vazio, né? Então aqui com 10 newtons, diminuindo um pouco a corrente, ainda mais a corrente nas bobinas do freio de Foucault, a gente obteve aqui 1,95 amperes. Tá? Com 1,95 aqui deu 640 watts, W1, o W2 deu 0 e o N2 menos carga aumentou um pouco mais a velocidade, 1773. Certo? Depois diminuímos ainda mais a corrente nas bobinas do freio de Foucault e aí a velocidade deve subir mais, foi para 1789. Né? A corrente foi para 1,8. Aqui o motor já começa a trabalhar com um fator de potência muito indutivo, porque tem pouca potência ativa, muita potência reativa, já que a tensão é constante, né, pessoal? E o fluxo, o campo girante é constante. Então, com esse baixo fator de potência, a gente começa a ter um dos watímetros defletindo ao contrário. Então, no watímetro 2 ali, ele começa a defletir ao contrário, a gente tem que inverter a bobina de tensão. Aí sim a gente inverte, né? Coloca, nesse caso aqui, né, pessoal? Vamos voltar para a ligação lá então, ó. Quando começa a acontecer isso, né? O watímetro que está com medida negativa, por exemplo, esse aqui, a gente vai ter que fazer a ponte da entrada da bobina de corrente para a saída da bobina de tensão, né? Não fazer a ponte, na verdade inverter essa ligação, né? Trocar os dois terminais. Então, coloca a ponte na saída e a saída na entrada e vai para o ponto na fase B, aqui no meio, né? Porque ele começou a defletir ao contrário, certo? Então, isso acontece quando o motor já está próximo da carga em vazio, ou seja, sem carga, ele começa a ficar com o fator de potência muito baixo e a gente vai ter essa medida de uma das potências negativas. Então aqui ocorreu isso, tá? E a medida deu menos 120. Menos 120 watts, tá? Depois em vazio, né? Em vazio a gente obteve aqui 1,75, né? 400 menos 200 e a velocidade 1796. Note que se fosse ideal do ponto de vista mecânico, né, daria 1800, mas no entanto existe o ventilador, né, pessoal? O ventilador e o atrito nos mancais, né? Certo? E por isso a velocidade não chegou certinho aqui em 1800, né? Tá? Bom, essas são as medidas que foram feitas, ó. A tensão, sempre a tensão, né? A corrente de linha, os 2 watímetros, a velocidade no eixo e a força no dinamômetro. Está feito o ensaio. Agora nós temos que fazer alguns cálculos, certo? Então, eu vou fazer os cálculos aqui, vou mudar a cor da caneta para enfatizar que agora a gente está fazendo os cálculos, tá? Então, primeiro a velocidade aqui, pessoal.
Para mudar de RPM para radianos por segundo, né, é só fazer conversão de unidade aqui, né? Na verdade, o ômega 2 vai ser π sobre 30, né? Porque 1 minuto tem 60 segundos e uma volta tem 2π radianos, né? Então fica uma relação π30, né? Certo? Para mudar aqui, né? Então multiplica por π e divide por 30 o N2, certo? Fazendo esse cálculo aqui, nós chegamos aqui no ômega 2 para 1744 RPM, a velocidade do rotor, né? Tá? Alguns podem usar aqui em vez de ômega 2, ômega R, velocidade do rotor, né? N2NR. Eu uso 2 aqui para o rotor, tá? Então aqui vai dar 182,63. Aqui 183,99. Basta multiplicar esse valor por π sobre 30, né? 185,67. Depois 187,34 e 188,08. Certo? Bom, o torque, como a gente já viu, o torque, né? Ele é a força medida com dinamômetro em Newton vezes o braço de alavanca, né? Está aqui em cima, 2,72, né? Por exemplo, aqui ó, 10 vezes 0,272, 27,2 centímetros, né? Vai dar 2,72 Newton vezes metro, né? Aqui vai dar 5,44, aqui 4,08, aqui 1,36 e aqui 0, né? Então nós conseguimos aqui, ó, nós já conseguimos traçar, por exemplo, um gráfico, se quiséssemos, né, do torque em função da velocidade e da corrente em função da velocidade. Note que não é a corrente e o torque em toda a região de funcionamento do motor. Por exemplo, na partida não está aqui, com metade da velocidade nominal não está aqui, né? Nós estamos só na região de carga do motor, né? De em vazio até a carga nominal, certo? Bom, nós podemos agora, somando essas duas potências aqui, ó, dos 2 watímetros, achar a potência na entrada, certo? E multiplicando a velocidade em radianos por segundo pelo torque, achar a potência na saída. Então vamos para a parte de baixo aqui, ó. Como é que ficaria a potência na saída, né? Então, chamar a potência no eixo, né? A velocidade em radianos por segundo vezes o torque, né? Então basta nós multiplicarmos em cada medida ômega 2 pelo torque e nós obtemos a potência de saída, torque vezes velocidade, né? O torque foi obtido pela força vezes o braço de alavanca e a velocidade medida em RPM convertida para radianos por segundo. Agora nós podemos multiplicar um pelo outro para obter a potência no eixo, a potência na saída. Fazendo essa multiplicação, pessoal, nós obtivemos aqui na primeira leitura 993,5 watts, na segunda 750,67, na terceira 505, na quarta e na última 0. Beleza. E a potência na entrada? Bom, a potência na entrada, basta somarmos a potência do watímetro 1 com o watímetro 2.
certo? Então aqui 880 mais 200 vai dar 1080, né? E assim por diante. Então aqui a gente tem 1080, depois 840, depois 640, depois 400 e depois 200. É importante observar aqui, pessoal, que quando a potência começa a ficar muito baixa no eixo, né, a potência de saída começa a ficar baixa, né, nesses dois últimos valores aqui, a medida 4 e a 5, o fator de potência fica muito baixo, porque a corrente é relativamente alta por causa do campo girante, né, com tensão nominal. A máquina absorve muito reativo da rede e joga pouca potência para o eixo. O fator de potência fica baixo, né? E com esse fator de potência baixo, um dos watímetros vai defletir ao contrário. Então a gente tem que ir lá na nossa medição e trocar a bobina de tensão, né? Claro, porque ele começa a defletir ao contrário, né? Vamos supor que tenha sido esse watímetro aqui, então a gente tem que trocar a bobina de tensão, né? For do watímetro 2 da direita, onde é R, a gente coloca em S, onde é S em R, né? Claro, ele vai daí defletir positivamente, só que a gente tem que anotar uma medida negativa. Foi o que aconteceu aqui nas duas últimas medidas, certo, pessoal? Bom, agora com essas duas medidas de potência, nós podemos facilmente, né, a potência na entrada, a soma dos dois watímetros, a potência na saída a gente calculou pelo torque e pela velocidade. O rendimento se calcula de uma maneira muito simples, né, pessoal? O rendimento é a potência na saída, rendimento percentual, né? Potência na saída, que é a potência no eixo, né? No motor, potência mecânica líquida no eixo do motor, pela potência na entrada, né? Eu estou chamando aqui P1, potência na entrada, né? Vezes 100, né? Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, nós obtivemos aqui, para o primeiro ponto, 91,9%, depois 89,36%, 78,91%, 63,69%. Né? O fator de potência, né, fica bem fácil de calcular também. O fator de potência, basta a gente pegar a potência na entrada, né, pessoal? O fator de potência da máquina, ou vamos chamar o cosseno de φ1 na entrada. A potência na entrada, né, que seria o P1, dividido pela potência aparente na entrada. Raiz de 3, V de linha e de linha, né? Então nós temos aqui em cima a tensão e a corrente de linha, né? De linha, ó, 2,5 amperes, né? E a tensão sempre 380, né? Então a gente pode calcular a potência aparente, né? E com a potência ativa a gente mediu com os dois watímetros, tem o resultado aqui, né? Então o fator de potência aqui está meio baixo aqui, a nossa medição, 0,65, 0,58, 0,5, 0,34 e 0,17 aqui. O escorregamento muito simples, né, pessoal? S, velocidade do campo girante, menos velocidade do rotor, sobre velocidade do campo girante vezes 100, né? Campo girante aqui, máquina de 4 polos, a nossa máquina, 1800 RPM. Menos o N2, nós temos aqui em cima, né, as várias velocidades, só calcular o escorregamento para cada velocidade. Então, num ponto nominal, a gente conseguiu 3,11% de escorregamento, depois 2,39%, depois 1,5%, depois 0,6% e depois 0,2%.
né? Então, conseguimos todos os dados, né, pessoal? Rendimento, fator de potência, escorregamento. Também calculamos o torque para cada velocidade, né? A corrente, né? Então, na próxima aula, nós vamos comparar esses resultados do ensaio de carga com as curvas obtidas a partir dos parâmetros obtidos no ensaio em vazio e de curto-circuito. Tá bom, pessoal? Obrigado.